Vereador Jonas Tomazini, palavra à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra a vereadora doutora Eleonora. Boa noite, colegas vereadores, presidente, imprensa, senhores e senhoras, nossos professores. Como diz o nosso colega Beto Maior, eu até não ia falar, mas depois de tudo que eu ouvi, resolvi dizer algumas coisas. Primeiro, em relação a nordestino saber fazer política, não sei se eu concordo muito. Eu acho que os nordestinos sabem muito bem se unir, sim, para roubar. Eles sabem se unir para ganhar propina, eu acho que eles sabem se unir para aumentar a corrupção. Isso eu acho que eles são donos. Isso eu concordo. Plenamente. Talvez até eles não saibam nem falar muito bem, mas sabem roubar, que é uma maravilha. Nisso eu concordo. E logo após o resultado das eleições, os nordestinos viraram alvo de preconceito nas redes sociais. As manifestações nas redes sociais começaram a aparecer logo após a divulgação do resultado da eleição presidencial. Nordestino vem para São Paulo plantar maconha e traficar na boca, mas não tem capacidade de ficar lá plantando açaí e vendendo na tenda. Foi o que disse a suposta estudante de publicidade paulista, Karine Melchior, que tem 13 mil seguidores em uma rede social. Nesta outra publicação, Karine critica o fato do nordestino votar no PT e depois se mudar para São Paulo à procura de uma vida melhor. Em seguida, ela xinga o povo do Nordeste e o compara a baratas. Perguntou para o Ricardo sobre o país do futuro. Essa eleição é a prova de que o Brasil ficou no passado. Né? Não é nem Bolsa Família, não é marketagem. O Nordeste sempre foi retrógrado, sempre foi governista, sempre foi bovino, sempre foi subalterno em relação ao poder, durante a ditadura militar, depois com o reinado do PFL e agora com o PT. É uma região atrasada, pouco educada, pouco instruída, que tem uma grande dificuldade para se modernizar na linguagem, se modernizar. A imprensa livre, a liberdade de imprensa é um valor que vale de metade do Brasil para baixo. Empresário, formado em Direito, professor e presidente da ONG São Paulo Livre. Junto com mais amigos, Flávio Rebelo tem um sonho: ver o estado de São Paulo transformado em um país. A proposta é antiga e, segundo ele, ganha força entre os paulistas.
Com certeza, basta você ouvir na rua o que o pessoal fala, o que o pessoal acha, tá? E é uma coisa curiosa, mesmo aqueles que ainda estão indecisos, não estão muito propensos ainda a aceitar a independência de São Paulo, o fazem por não terem fé. É enganá-los, inventando mentiras. O desenvolvimento jamais chegará com o governo do PT no Nordeste. Vou lhes dar um simples exemplo. Sabem por quê vocês do Nordeste não acessam as informações verdadeiras sobre toda a corrupção e a lama que encobriu o governo de Dilma Rousseff? Porque o governo de Dilma Rousseff, assim como o de Luiz Inácio Lula da Silva, não quiseram desenvolver a infraestrutura da internet do Nordeste. E hoje nós sabemos que todas as informações verdadeiras e não maquiadas não aparecem nas televisões brasileiras, e sim na internet. Desta maneira, Lula, Dilma e o PT enganaram vocês durante anos. E nós, das redes sociais, queremos que os nossos irmãos nordestinos tenham as mesmas oportunidades que nós temos aqui no Sudeste. Acho que ficou bom. Bandeira ali. Eu acho que as pessoas, por exemplo, do Norte e do Nordeste, eles não têm conhecimento do que está sendo feito aqui. Eu hoje perguntei para o menino de 8 anos se ele sabia o que era Lava Jato. Ele falou que não. Eu falei se ele sabia quem era o Moro. Não. Então, amor, tem que espalhar isso pelo Brasil. Mais uma que se deu mal aí nas redes sociais. Quem, além a Suzana Vieira. Por quê? Ela foi lá para Curitiba, né, festejar com o Sérgio Moro, num evento e tal. E aí ela acabou dando uma entrevista para um jornal local, falando o seguinte: eu acho que as pessoas do Norte e do Nordeste não têm conhecimento do que está sendo feito aqui. Aqui, ela diz, a sede da Justiça Federal, em Curitiba. E ela completou assim, ó, tem que espalhar isso para o Brasil. Em resumo, Suzana Vieira chamou o pessoal de lá de cima, lá do Norte e do Nordeste, de desinformado. Não sei se a Suzana Vieira sabe, mas lá existe jornal, lá existe televisão, lá existe internet. E isso pegou muito mal. A galera ficou sabendo, sim, muitos. Intelectuais, conhecidíssimos do Brasil, escritores famosíssimos que levaram a nossa cultura para fora. Grandes empreendedores também. Exato, são nordestinos. E há nordestinos espalhados por todo o Brasil. E isso pegou muito mal. A galera não perdoou ela nas redes sociais. Teve gente que escreveu um monte de coisa. Ó, vou ler algumas delas. Okay. Falou assim, ó. Ao contrário, se tem alguma desinformada, é ela mesma, sem noção. Chamou ainda a Suzana Vieira de sem noção. Tem uma outra pessoa que escreveu assim, olha, coitada, totalmente equivocada, julgando pelas aparências. Isso é complicado, né? Dinheiro não compra civilidade. E pelo exemplo dela, não compra inteligência também. Faltou avisar, né, a dona Suzana Vieira de que o Brasil é evoluído em todas as partes, né? Tecnologia, informação chega a todos os cantos. Briga de ofensas, né? De discriminação daqui, dali. É que a Suzana também é essa pessoa sem filtro, né? Só que é uma pessoa que acaba agredindo as outras quando ela não pensa pra falar. Faltou bom senso. Faltou muito bom senso. Porque, gente, como que ela me influencia e me fala uma coisa dessa, sabe? É absurda, né? É absurdo, não dá pra tolerar. Então tem que se policiar melhor aí, viu, Suzana Vieira? Tem que tomar muito cuidado.
Quer saber? Me preparando para viajar para Orlando, onde mora o meu pai, a gente FIFA. Eu sou rica, bem-sucedida, muito bem de vida e tentei ajudar vocês, miseráveis, imbecis, burros, que votaram na porra da Dilma para ser reeleita. Vocês são muito burros e vão depender de Bolsa Família e Bolsa Miséria pro resto da vida, porque quanto maior o número de dependentes de Bolsa existir, maior o número de pobres. Vocês vão continuar na merda. Eu não, eu tenho condições de sair desse país que vai virar Cuba, que vai virar uma ditadura. Vocês são burros e vão ficar na merda. Querem parar de me seguir? Parem, eu faço questão. Estragaram o Brasil. Merda de petista. Violência dirigida a toda uma subida. A facção White Power de São Paulo tem uma perfeita articulação com os skinheads da Europa. Eles se comunicam através dos skinzines, que são jornais de propaganda nazista, feitos pelos próprios membros do grupo. Os skinheads têm um discurso altamente racista e violento. Eles defendem a separação do estado de São Paulo do resto do Brasil e querem a expulsão de negros, nordestinos e judeus. Naquela ocasião, como chefe da Casa Civil, eu tinha acesso a todas as informações do Conselho de Segurança Nacional e do Serviço de Segurança do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que indicavam coisa. Havia gente distribuindo metralhadora para os fazendeiros, havia conspiração, havia milhares de norte-americanos metidos no Nordeste também, marines disfarçados de civis. Havia muita coisa dessa que nós estávamos vendo. Na realidade, nós imaginávamos que o golpe seria tentado a 1º de maio e houve uma espécie de fagulha assaltada, ele foi dado um mês antes. Nós vimos também a conspiração do embaixador norte-americano, a conspiração do assessor militar deles, que convivia com os militares e que transitava por todo o país. Nós víamos a aliança dessa conspiração com o UDN, que estava promovendo de todo modo, falando que os Jango estavam marchando para a guerra revolucionária, quando eles é que marchavam para o golpe. Procurei vários líderes, aqui eu dizia, um golpe está sendo montado contra o governo. Eu não vejo o Jango, o presidente, fazendo um golpe continuista. O Jango provavelmente fará o futuro presidente da República, tal o prestígio popular dele, que era o maior possível. Mas o que eu vejo aí era um golpe para derrubar o Jango. E era difícil convencer o Arraes disso, era difícil convencer o Prestes disso. E isso é o que ocorria. É certo que eu não fazia ideia de que a coisa fosse tão grave. 3 dias antes do golpe, no Rio de Janeiro, e o presidente foi informado por Santiago Dantas de que o ataque ao Lacerda, um ataque ali, provocaria talvez a intervenção norte-americana, porque havia uma frota ao largo da Baía da Guanabara. Minas em pé de guerra contra o governo, o presidente João Goulart. Os Estados Unidos já estavam mandando a chamada frota do Brother Sun, que é a leitura que se faça hoje da quantidade de armas, quantidade de navios de guerra, era realmente um estado de guerra declarada pelos Estados Unidos. Hoje há documentos que estão já ao alcance de quem queira lê-los. Conspirar com os norte-americanos tem um perigo, depois eles contam, em vez de esconder. Então hoje já se sabe que o complô do Magalhães Pinto, quando Magalhães Pinto chamou Afonso Arino para ser não secretário de Estado, mas para ser ministro das Relações Exteriores de Minas Independente, e quando Ademar de Barros aqui perguntou ao governo norte-americano se ele reconheceria o Estado de São Paulo como Estado beligerante independente, eles prometeram que reconheceriam em 24 horas. Essa foi uma conversa havida do Santiago Dantas com o Jango. Ele disse, presidente, tenha muita atenção com isso. Foi assim que eles fizeram, dividiram a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Eles podem fazer o Brasil do Norte e o Brasil do Sul.
o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Aquilo que o Teotônio falou, o desenvolvido não está apartado, separado do subdesenvolvido. E mais, nessa perspectiva do Guder Frank, né, o desenvolvido é que cria o subdesenvolvido. De novo, é o desenvolvido que cria o subdesenvolvido. É como dizer, o rico cria o pobre. E mais, o subdesenvolvido desenvolve o desenvolvido. Isso é o que o Neil Dorix chama de dialética. Aí, continuando a dialética, né? Mais desenvolvimento não elimina o subdesenvolvimento. Isso é de matar. Então vem aqui uma qual nós estamos vivendo lá em Juiz de Fora. Vem a Mercedes-Benz para dar emprego aos mineiros. Eles vêm assim, Mercedes-Benz vem aqui para dar emprego aos mineiros. Esse tipo de transferência de indústria para cá, que é tomada como desenvolvimento, aprofunda o subdesenvolvimento. Então é preciso ter claro isso. E o Guder Frank, ele mostrou isso muito bem e incomodou. Não só mostrando a relação internacional, o mundo, né, a constelação mundial. Por exemplo, o Teotônio já fez referência, o ouro que sai do Tijuco mineiro passa por Juiz de Fora, entra na estrada, naquela estrada que liga Juiz de Fora a Petrópolis, Petrópolis vai para o Rio, ou vai para o Rio de Janeiro, vai para o Paraty, que vai para Lisboa e termina na Inglaterra. Então, repare bem, olha, a trajetória, o percurso, que dá o crédito, que dá até na mais-valia relativa, vamos assim dizer. O percurso está lá no Ouro do Tijuco. Aquele negócio. Enquanto o avô do João Leno ficou rico, seu avô ficou pobre. Entendeu? E isso foi mostrado. Isso não é uma obviedade, não é um senso comum. Porque a nossa tendência é separar o rico do pobre, o desenvolvido do subdesenvolvido. Inclusive com a aceitação masoquista do sofrimento. Nós somos pobres. Por que nós somos pobres? Nós somos pobres, temos cabelo ruim, não temos olhos azuis, somos mestiçados, esse sol é inclemente, muito sol, o sol atrapalha a cabeça. Você não pensa no sol. O pensamento é um apanágio, é um privilégio de país frio. Além do mais, tem muita água doce. O maior reservatório de água doce do mundo está aqui. A segunda está no Canadá, mas dá uma geleira, fica um horror. Então, a ideologia no sentido de falsidade, no sentido marxista do termo, ideologia como deformação da realidade, a ideologia é sempre a ideologia da resignação. Nós não temos condições de mudar esse quadro. Nós temos que nos conformar com a miséria,
com a humilhação. É isso que é passado cotidianamente pela família, pelo padre, pelo professor, pelas autoridades universitárias. É a resignação. O mundo está dado, nós somos pobres e esse quadro é irremovível. Não se pode erradicá-lo. E a loucura maior é o seguinte, como já foi dito aqui, o FHC escreveu um livro para dizer justamente isso. Olha, não tem saída. A nossa única saída é administrar a dependência, administrar o sofrimento, administrar a miséria, administrar esse desenvolvimento maluco, né? Avenida Paulista, com o Vale do Jequitinhonha. Nós não temos jeito de extirpar isso.